Olá pessoal, tudo bem? Eu vou retomar hoje, nessa aula que está sendo gravada, o assunto de funções. É um assunto muito importante em todas as linguagens de programação praticamente. E nós vimos um pouco rápido, na primeira parte, devido ao período da prova, mas vamos ver com mais calma, fazer mais algumas questões para ter o entendimento, desse conteúdo que é extremamente importante. Então eu vou fazer alguns códigos e vou comentando aqui ao mesmo tempo, ok? Imaginem que eu vou pedir aqui do teclado, digite um número dessa forma, digite um número, e aí eu vou chamar, na verdade eu vou recuperar antes do teclado, eu só imprimir na tela, digite um número. Para recuperar eu preciso de quê? Colocar porcentagem de, vírgula, o i comercial que é o endereço, e esse número. Mas para eu ter esse número eu tenho que declarar ele aqui, Tenho que criar, na verdade. Int número. Pronto, criei um inteiro e tô. Digite um número. Posso colocar o número inteiro, certo? Estou recuperando ele aqui. E desejo imprimir esse número. Ou então imprimir o dobro desse número. Fica melhor ainda. Então eu posso colocar assim, printf, o dobro do número digitado e aqui, eu colocar, imprimir duas vezes número, certo? Então vamos executar aqui, eu vou colocar só uns barra N aqui e mais outros, faltou porcentagem D aqui, Outros barra N. Vamos só executar aqui para ver se está tudo ok. Então, digite um número inteiro, eu vou digitar aqui o 9. O dobro do número digitado é 18. Beleza, um código bem simples, Onde eu imprimi na linha 7 uma mensagem. Na linha 8 eu recuperei do teclado um número que foi digitado. E na linha 10 eu imprimo o dobro desse número, colocando duas vezes número, certo? Mas imagine agora que eu deseje, que eu quero que o usuário digite não apenas um número, que ele digite 5, 10 números. Então, eu vou ter que repetir esse trecho de código aqui, o que não é tão legal. Então, para evitar essa repetição, por exemplo, eu vou colocar para digitar 2 números agora. Pronto. Vamos ver o que é que acontece. Deixa eu executar. Digite um número, eu vou digitar o 4. O dobro do número digitado é 8. Digite o número inteiro, eu vou digitar o 6. O dobro do número digitado é 12. Pronto, tá tudo ok. Mas eu repeti, vocês estão vendo que o código ele está repetido? Para evitar essa repetição, aquele trecho de código que eu estou fazendo a operação, eu posso colocar ele em uma função. Então, como é que eu faço esta função? Uma das possibilidades é eu criar aqui, antes do main,
não é, uma função que ela tem, eu vou só colocar aqui como comentário, ela tem um tipo de retorno, ela tem um nome, vou colocar nome da função, eu vou colocar aqui os parênteses, ela tem parâmetros, que esses parâmetros têm o tipo e o nome, certo? A gente geralmente abre chaves e ela tem aqui, ó, a função, ela tem vou colocar corpo da função. Corpo da função é onde nós vamos fazer, né, alguma operação, alguma manipulação de dado, né? Então, se a função vai calcular as raízes da equação de segundo grau, então o corpo da função vai calcular o delta, utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Então é isso. A primeira coisa que eu tenho aqui na função é o tipo de retorno. Então nós temos que pensar da seguinte maneira. A função, o que ela vai executar, ela vai executar e imprimir na tela e o código vai funcionar dessa maneira sem precisar de um retorno. Porque assim, por exemplo, o dobro do número. Você quer fazer o que com o dobro do número? Você quer só imprimir, né, o dobro do número, então a função não precisa de retorno. Se ela não precisa de retorno, eu vou colocar aqui, ó, dobro, vou colocar dobro sem retorno. É o nome da função. Então, para ela calcular o dobro, né, para dobrar um número, ela precisa desse número. Então, ela precisa de parâmetros. Por exemplo, int num. Eu coloquei int num. E agora, com as chaves, eu vou colocar aqui o corpo da função. Eu só quero imprimir o dobro. Nesse caso aqui, dobro sem retorno. Então, eu posso criar uma variável aqui, ó, int dobro, certo? E colocar dobro é igual a 2 vezes num. Não é o dobro, né? 2 vezes o número que eu estou recebendo como parâmetro. E agora sim eu imprimo printf o dobro do número digitado é porcentagem de dobro. Ok? Então agora o que é que acontece? Eu já tirei, né? Eu já tirei esta e esta linha aqui que já está sendo executado dentro da função. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou tirar aqui. Então, digite um número inteiro, né? Voltamos para a linha 17. Linha 18, recupera o número. Agora, eu vou passar este número para a função dobro sem retorno. Então, eu vou chamar ela aqui, dobro sem retorno, né? E vou passar número, certo? Que for o número que está sendo recuperado aqui, o número digitado pelo teclado. E agora eu vou executar o código. Então, digite um número inteiro. Eu vou digitar o número 3. O dobro do número digitado é 6. Está vendo que funcionou perfeitamente? Eu só coloquei nessa função. O que acontece é que o código ele vem descendo aqui a sua execução, né? Sempre a execução de um código começa na função main, no método main.
Aí ele vem, linha branca não faz nada, linha 15 cria essa variável, pede, na linha 17 pede para digitar, na linha 18 recupera, na linha 20, quando ele lê a linha 20, ele faz o seguinte, dobro sem retorno. Então, chama essa função, passando o número como argumento. Então, a execução do código agora passa para a linha 7, ok? Passa para a linha 7, está aqui. Ele já sabe que não vai retornar nada, porque é do tipo void. E o número que você passou como argumento, lá na função, é o parâmetro dela, né? A gente, na função aqui, quando a gente está descrevendo a função, criando a função, esse num aqui a gente chama de parâmetro. Esse número aqui que você está passando, lá na chamada dela, a gente chama de argumento. É só nomenclatura mesmo. Mas número vai receber o valor, num vai receber o valor que está em número, ok? Então, se você digitar 3, vai passar aqui 3 e num vai ser 3. Então, 2 vezes 3, 6. Aí, quando a função termina de executar, ela não retorna nada e o programa continua a executar aqui a partir da linha 21. Então, se eu colocar aqui, ó, vou fazer um teste aqui, printf, texto, por exemplo. Barra N é só para saltar linhas, viu? Então, esse texto aqui vai ser impresso na tela depois que essa frase aqui, ó, foi executada. Vamos lá fazer o teste? Então, é o seguinte, digite um número. O número vai ser o número 9. Então, quando eu teclo o Enter, né, o dobro do número digitado é 18. E depois que vem texto. Entendeu? Então, eu digitei aqui, ó, digite um número. Eu digitei o 9. O 9 foi passado aqui como argumento. A execução do código foi lá para a função, passou aqui no lugar do num 9. Criou o dobro. Dobro é igual a 2 vezes 9. Então, é 18. Imprimiu a frase, o dobro do número digitado é 18. Depois, voltou à execução do código, depois que chamou, que executou essa parte aqui na linha 20, voltou à execução do código para a linha 21 e, por fim, imprimiu texto. Entendeu como é a execução do código? Então, assim, a primeira coisa que vocês têm que entender é isso. Que quando há uma chamada da função, a execução passa para dentro da função. Quando o que tem lá dentro da função termina de ser executado, volta a execução aqui para o main, logo após a chamada da função. Está bem? Então agora eu vou fazer outra função para a gente ver a diferença. Vou deixar esse código aqui, né? E vou fazer a função que ela vai ter um tipo de retorno. Então, eu vou fazer o dobro do jeito desta, né? Mas agora eu vou colocar para ela retornar o valor calculado para o lugar, né? Para quem a chamou, vamos dizer assim. Então, o tipo de retorno, se eu estou dobrando o número inteiro, o tipo de retorno também será um inteiro. Né? E agora é dobro com retorno. Dobro com retorno, vai receber o mesmo parâmetro, num. E eu vou copiar isso aqui, ó, dessa primeira, porque é igual, certo? E vou retornar, return dobro, ok? Então, agora eu tenho a mesma função, na verdade, com um tipo de retorno. Então, ela não vai imprimir aqui, ou ela pode até imprimir, se você quiser, né? Não tem problema. Ela é imprimir e retornar,
Isso não tem... Eu vou colocar aqui. Então, ela vai imprimir. E depois que ela imprimir o dobro, ela vai retornar o dobro para o lugar que a chamou. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir... A gente já fez esse teste aqui, eu vou apagar. Eu vou pedir aqui para o usuário digitar outro número. Digito, vou colocar aqui até outro número inteiro. Vai ser número. Imagine que eu queira imprimir agora, por exemplo, não, vou colocar dentro do printf. Eu queira imprimir o dobro desse número mais 1. Né? Então, como é que eu faço? Eu chamo primeiro o dobro. Eu vou precisar do retorno, que eu tenho que somar mais 1. Estou criando aqui agora essa funcionalidade, para a gente acompanhar. Então, é dobro com retorno. Dobro, chama com retorno. Eu passo o número. Eu posso criar aqui, para não ficar embaralhado número, para não ficar tanto número, né? Eu posso criar aqui número. Posso colocar valor, né, para diferenciar um pouco. Então, aqui eu vou usar valor. É só para organizar melhor, para ficar mais fácil de entender. Então, eu estou passando o valor digitado para dobro com retorno. Só que aqui tem um detalhe. Se dobro com retorno retorna, então este código que eu estou selecionando, ele vai ser transformado em um retorno, em um número. Se eu digitar o 3, esse dobro com retorno, entre parênteses valor, vai ser transformado em um número. Então, eu tenho que armazenar esse número em algum lugar. Por exemplo, eu posso colocar aqui resultado. E colocar agora resultado igual a dobro com retorno. Então, lembre-se, toda vez que você chamar uma função que ela tem um tipo de retorno, você tem a obrigação de ou imprimir logo esse tipo de retorno ou armazenar ou inserir em uma outra variável. No meu caso, esse valor que a função está retornando, eu estou colocando em resultado. Então, vamos acompanhar o passo a passo. Depois, eu vou colocar aqui uma variável que chama soma1. Vou pegar esse resultado. Vou dizer que soma1 é igual a resultado mais 1. Ok? E aí, vou imprimir. O dobro somado de uma unidade é soma 1. Vamos voltar aqui para a execução do código e aí eu vou explicando passo a passo para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou executar. A primeira parte ele vai só imprimir dentro da função, né? Eu vou digitar aqui o número 5. Aí ele colocou o dobro do número digitado é 10. Eu vou fechar aqui e dar um /n só para melhorar a organização. Vou executar de novo. Então, eu vou digitar o 5 novamente. O dobro do número digitado é 10. Essa parte foi o seguinte. Eu digitei aqui, né, o 5, ele chamou dobro sem retorno e imprimiu lá dentro de dobro sem retorno. O dobro do número digitado é 10. E não retornou nada, porque o tipo de retorno é void. Ok? Vou voltar aqui, ó, que ele está me pedindo para digitar outro número inteiro. Eu vou digitar o 12.
Aí ele coloca, o dobro do número digitado é 240. Essa parte aqui, ela está sendo impressa aqui, ó. Porque o 12 que eu digitei, né? Ele foi passado aqui, ó. 12 em valor. Quando você pega a função dobro com retorno, passa o 12, ela faz igual à anterior. O dobro do número digitado é 24. Aí, só que ela retorna o 24. Então, na linha 17 tem o return dobro. Então, o 24, ela vai retornar. Isso aqui vai retornar 24. Vai colocar o 24 dentro de resultado. Na linha 34 agora, soma 1 recebe resultado, que é 24, mais 1. Então, soma 1 tem o valor de 25. Quando eu executo a linha 36, o dobro somado de uma unidade é, então, 25. Está aqui o dobro somado de uma unidade é, ele não apareceu, porque eu esqueci, sabe de quê? Esse porcentagem D aqui da referência. Mas vamos executar de novo. Vou dar um barra N aqui, né? Barra N, não. M não, é N. Colocando os mesmos valores. Para eu executar, eu preciso fechar, né? Não, fechar para executar novamente. Vamos testar. 5. O dobro do número digitado é 10. Essa é a função sem retorno. Agora vai para a função com retorno, 12. Pronto. O dobro do número digitado é 24. Isso aqui, essa frase aqui está sendo impressa na função com retorno. A função retornou 24 para resultado, que foi somado de 1, e aqui eu imprimo 25. Entendeu? Fora da função. Que é aqui. Essa frase aqui, ela está sendo impressa no método main. Então, assim, eu utilizei o que a função me retornou para fazer outra operação. Não é? Então, assim, nós temos que identificar quando é que a função precisa de retorno ou não. Quando é que a função precisa de argumento, parâmetro ou não. Né? E que tipo de retorno é esse? Por exemplo, se eu recebo dois números e vou calcular a média, o tipo de retorno já deveria ser o quê? Float. Né? Porque pode ser um número ímpar, eu vou calcular a média, pode ser um número dividido por 3, por 4. Então, assim, pode ser um número com casas decimais. Então, você pensa mais à frente. Você tem que saber qual tipo de retorno aquela função precisa realizar. Ok? Então, só foi o básico, bem básico mesmo, de uma função sem tipo de retorno e de uma função com tipo de retorno. Observe que a função sem tipo de retorno não tem uma preocupação de armazenar nada em nenhuma variável, porque ela não retorna nada. E já a função com retorno, eu preciso armazenar, né, o retorno da função em alguma variável. Ok? Então, até mais.